Irmãos, boa noite, paz e graça. Já estamos no nosso horário regimental. Vamos dar início ao nosso culto público. Nesse momento iremos ouvir o nosso prelúdio, o nosso ministério de louvor. Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Separará do amor de Cristo, do amor de Cristo. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1. Hebreus, Tiago, Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, apenas o versículo 3. Glória a Deus pela salvação. E na nossa Bíblia, ações de graças. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Interessante que o apóstolo Pedro, ele enfatiza muito bem aqui sobre a questão do segundo a sua muita misericórdia, segundo a misericórdia do nosso Deus, que ela foi um ato de amor de Deus para conosco, que se não fosse esse amor, com certeza que nós não estaríamos louvando e exaltando esse Deus maravilhoso. Neste momento nós iremos fazer uma oração de louvor a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tremendo. E logo após, durante o primeiro cântico, os irmãos que vieram preparados para seus dízimos e ofertas poderão estar fazendo. Oremos, queridos. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, pelas nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu grande amor, pela tua grande e muita misericórdia sobre as nossas vidas. Porque se não fosse esse amor, ó Pai, com certeza que nós não estaríamos, ó Pai. Talvez não estaríamos nem no mundo mais, Senhor.
Ó Deus, muito obrigado que o Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. E nesse momento, ó Pai, eu quero colocar a vida do nosso irmão Diácono Paulo na tua presença, que hoje perdeu a sua querida mãe. Que o Senhor esteja abençoando a vida do nosso irmão, dos familiares, e que eles possam entender que o Senhor está no controle de tudo. Fique conosco, Pai, nos abençoe. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Convido os irmãos se coloquem de pé para louvarmos o Senhor com mais esse hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, ao passo triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então eternamente será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, que é nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que tem poder, aquele que tem autoridade para estar à frente da igreja, para abençoar, para conduzir a sua igreja. Somente Ele, o único verdadeiro Deus, que a Bíblia assim nos revela. A Ele é devido todo louvor, toda adoração. Amém? Amém. Louvemos o Senhor com toda alegria, nosso Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, em nos dar mais esse dia. E agora, ó Pai, iniciar dessa noite na Sua presença, para poder adorar, para poder louvar o Senhor e bem dizer que só Tu és Deus em nossas vidas, na vida da Tua igreja, ó Pai. De fato, o Senhor nos fez para o Senhor, ó Pai, e nunca saberíamos, ó Pai, o preço da cruz, sem que um dia alguém tivesse falado para nós e dizendo a nós que existe um Salvador, que perdoa, que cura, que restaura, que provém, ó Pai, em nossas vidas, que morreu na cruz para nos salvar, ó Pai. Ao Senhor nos rendemos e reconhecemos que só existe um Deus, um Salvador, que à frente da igreja está, ó Pai. Obrigado por cada vida, cada família aqui representada, por aqueles que também nos visitam, ó Deus. Nós nos alegramos no Senhor com eles. Obrigado pelo privilégio de trazer da Tua casa o sustento, e que ali, ó Deus, seja abençoado, para que mais e mais pessoas conheçam o Senhor nesse local. Assim nós oramos, com o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, e que o Senhor use, ó Pai, o Teu servo, que à frente irá, para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Que estará trazendo a mensagem do Senhor aos nossos corações. As crianças poderão sair agora, que o Senhor conduza, abençoe cada criança aqui da nossa igreja. Irmãos, nós iremos orar mais uma vez e nós oraremos neste momento pela família, como o presbítero Sebastião já falou e orou também, pela família do diácono Paulo. Hoje a mãe do diácono faleceu, do diácono Paulo. Ela estava com 92 anos, muito frágil, mas assim, graças a Deus, era uma pessoa que tinha o Senhor na vida, e que Deus possa confortar e consolar toda a família. Ontem também, e eu penso que os irmãos viram no grupo da igreja o pedido de ajuda da Ana Maria. A Ana Maria é a esposa daquele irmão cadeirante que fica aqui na frente, quando ele vem à igreja, e ela pediu socorro, ajuda, porque a filha dela é alcoólatra, está bebendo muito. Só a graça, a misericórdia do Senhor, e a gente está tentando ajudar essa pessoa. Nós vamos orar por ela, vamos orar também pela vida da Mariane, a filha da irmã Lúcia, que está nos dias para ganhar sua filha. Ela tem algumas complicações de saúde, necessita da graça, da misericórdia, do favor do Senhor sobre a vida dela. E nós colocaremos também diante do altar do Senhor nosso Deus, cada vida, cada família aqui representada, cada motivo de oração que todos nós temos a colocar diante do Senhor. E a palavra do Senhor nos garante que o Deus a quem a gente serve, Ele é fiel, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele ouve, irmãos, o nosso clamor, a nossa oração. Feche os seus olhos, se volte para o Senhor neste momento. Ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, obrigado pelos louvores, obrigado, Senhor, pelo Teu favor, por Tua graça, por Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pois nós temos livre acesso ao Senhor, e aqui nós podemos, Senhor, voltar o nosso coração, nossa mente a Ti, Te adorar, prestar culto ao Senhor, ouvir a Tua palavra. E eu coloco de forma especial
a vida do nosso irmão seminarista Daniel diante do Senhor. Senhor, que o Senhor possa usar com graça, com misericórdia, que o Senhor fale através do Teu Filho, que nós que aqui estamos, ó Deus, que possamos ser edificados, fortalecidos e abençoados pelo poder da Tua Palavra. Ó Deus, de forma muito especial também, nós queremos interceder por essas pessoas, ó Deus, que colocamos aqui a família enlutada do nosso irmão diácono Paulo. Ó Deus, que a bênção, a graça do Senhor seja sobre toda a família. Nós colocamos também a vida do Henrique, o filho do diácono José, que não está muito bem, que o Senhor traga recuperação física para ele, Pai. Colocamos a Mariane diante do Senhor, seu parto, a Helena. Ó Deus, que ela tenha um parto abençoado, que o Senhor abençoe, Pai, no nome de Jesus, as pessoas, os médicos que irão proceder, ó Deus, aquele parto, e que tudo concorra, Senhor, para o bem da Helena e para o bem da Mariane, Pai, no nome de Jesus. De forma especial também colocamos diante do Teu altar de graça a vida da filha da Ana Maria, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor a liberte, Pai, no nome de Jesus, do vício do álcool, Pai, no nome de Jesus, que a graça, a presença do Espírito, o agir do Teu Espírito traga, Senhor, no nome de Jesus, saúde e vida abundante no Senhor, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por cada vida, cada irmão que aqui está, que a bênção do Senhor seja sobre nós. Nós entregamos todos os motivos de oração dos Teus filhos diante do Teu altar de graça, Senhor. Ó Deus, abençoe aqueles que estão tristes, aqueles que estão com problema familiar, aqueles que estão com problemas pessoais, profissionais. Ó Deus, no nome de Jesus, Deus, traga a Tua graça, Senhor, traga a Tua misericórdia, Pai. Abençoe os Teus filhos, Senhor. Traga a resolução para estes problemas, Senhor. Que o Senhor abra portas, Senhor, no nome de Jesus, para cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, anime o nosso coração, para que sirvamos ao Senhor, para que andemos, Senhor, sempre olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Fale aos nossos corações, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra está com o nosso irmão seminarista Daniel. Boa noite, saúdos a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar mais uma vez com todos os irmãos, podendo expor a palavra do Senhor mais uma vez, e rogando a Ele que nós sejamos edificados e que também nós possamos aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas. Eu convido a você que abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1. Hoje eu estarei expondo do verso 6 até o verso 14 do capítulo 1 de Malaquias. Malaquias capítulo 1, verso 6 ao verso 14. Preste bem atenção, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível.
Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar, agradecer a Deus por este momento da leitura da sua palavra. Senhor Pai amado, nós rogamos que o Senhor nos conduza nessa noite, Pai, e que Teu Espírito Santo nos ilumine e aplique essa palavra em nossos corações. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá e a liberdade de mais uma vez cultuarmos ao Senhor. Nós oramos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, recentemente a gente tem visto que a natureza do culto a qual as pessoas têm procurado hoje em dia tem mudado. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e viemos não porque nós queremos adorá-lo ou porque nós queremos entregar de fato um culto que seja agradável ao Senhor. Muitas vezes nós estamos diante de Deus, mas a nossa intenção não é simplesmente de honrá-lo, de agradecê-lo, de louvá-lo, de bendizê-lo, que é de onde nasce a própria natureza do culto que nós chamamos de teocêntrico, onde o Senhor está no centro do culto, das nossas orações, dos nossos louvores, daquilo que nós falamos, daquilo que nós cantamos e daquilo que nós vivemos. Hoje, basicamente, muitas das pessoas têm buscado o culto ao Senhor porque elas querem realizações pessoais para suas vidas. É aquilo que nós chamamos de o culto antropocêntrico, onde o ser humano ele está no centro daquilo que é afirmado, naquilo que é afirmado no culto, nos louvores, nas orações, como a gente tem visto por aí aos montes. As pessoas buscam e querem ser satisfeitas em seus desejos e nas suas carências, né? E muitas vezes nós temos visto que isso tem transposto aquilo que realmente importa, que é um culto agradável ao nosso Senhor. E é por isso que nós devemos sempre olhar com cuidado quando nós falamos de adoração, de culto, porque nós acabamos de ler na palavra do Senhor, Deus afirmando categoricamente o quão ele rejeita o culto que é indigno diante dele. É por isso, meus queridos, nessa noite que nós vamos refletir um pouco a respeito deste tema aqui em Malaquias capítulo 1, do verso 6 a 14. O culto indigno ao Senhor. E nós vamos ver isso através de três pontos, onde que o Senhor discorre a respeito daquilo que o desagrada e aquilo que o deixa irado, rejeitando, né, até mesmo o culto daqueles que estão
oferecendo esses sacrifícios. O primeiro ponto, nós veremos que é desonra. O primeiro ponto do culto indigno ao Senhor é que ele desonra o nome do Senhor do culto. O segundo ponto que nós veremos nessa noite é de que o culto indigno ao Senhor profana os sacrifícios do Senhor do culto. E o terceiro ponto, por fim, é que o culto indigno ao Senhor é condenado pelo Senhor do culto. Nós veremos esses 3 pontos nessa noite, meus queridos, para a gente entender aquilo que é um culto indigno diante de Deus. E entender que muitas vezes nós podemos estar aqui, presente, cantando, orando e louvando, e ainda assim o Senhor rejeitar o nosso culto. E nós veremos isso na palavra do Senhor aqui em Malaquias. Mas para a gente entender essa palavra, a gente tem que entender um pouco a respeito do contexto de Malaquias, para a gente entender qual que era a insatisfação que o Senhor estava tendo com o seu povo e essa indignação que o povo estava até mesmo respondendo ao Senhor. Vamos ver em alguns pontos. Né? O livro de Malaquias ele tem o significado de meu mensageiro, mas o livro de Malaquias nós entendemos pela tradição que ele foi um profeta, né? De fato uma pessoa que existiu por volta do ano de 430 a 440 a.C. Então é naquele período, né, que antecede a vinda de Cristo, o período interbíblico que nós chamamos, onde nós não temos mais outros profetas até que veio João Batista e depois Cristo Jesus. Então ele é aquele que antecede esse período e nós sabemos que entre esse período até Jesus Cristo muita coisa aconteceu e muitas coisas mudaram na situação principalmente de Israel. Esse livro, né, ele está situado ali mais ou menos, ele é contemporâneo das narrativas de Esdras e Neemias, tanto da restauração de Israel, da volta do cativeiro da Babilônia e mais próximo ainda, essa é uma afirmação do próprio Van Groningen, um estudioso, né, é que ele está mais próximo do livro de Neemias, né, e ele afirma que o Van Groningen afirma, né, que o último capítulo de Neemias, escrito depois da segunda volta de Jerusalém em 433, apresenta um contexto preciso da profecia de Malaquias. Então, ali o finalzinho do texto de Neemias já aponta para aquilo que viria a ser o contexto do livro de Malaquias, na qual nós acabamos de ler essa passagem. E uma das coisas que é muito importante que a respeito do livro de Malaquias é que ele sempre tem uma questão mais pessimista, né, daquilo que estava acontecendo com o povo de Israel. Não há grandes feitos, não há grandes mudanças, não há saída do cativeiro, não há construção das muralhas. A coisa estava monótona e o povo estava procurando algo que fosse, né, suficiente para entretê-lo ou simplesmente para que fosse para o que os motivasse agora que eles estavam na terra, já haviam voltado, né, do seu exílio. O próprio Augusto Nicodemos, ele afirma que já havia se passado mais ou menos 100 anos, né, ou essa data varia um pouco, né, da volta do exílio, e este período aqui de Malaquias, né, ele é de espera. Ele é marcado por um extremo desânimo, onde para os israelitas parecia que Deus tinha esquecido o seu povo que sofria de pobreza e de dominação estrangeira na pequena província de Judá. Então, embora o povo ainda já tinha voltado do exílio, eles estavam passando por esse profundo desânimo ali, eles procuravam, né, alguma coisa que fosse suficiente para entreter os seus corações. Outra informação de estudioso do Antigo Testamento, Lazor, é que nada de extraordinário tinha acontecido neste momento, que indicasse a presença que Deus tinha voltado para encher, né, a de glória, o templo que tinha sido reconstruído, que era a profecia de Ezequiel que eles estavam aguardando. Então nada tinha acontecido que fosse suficiente, né, para que o povo ficasse animado diante do Senhor. Estava tudo monótono, nada de grandes feitos, e o povo estava vivendo de uma forma que indignava ao Senhor.
Portanto, esse é o contexto de Malaquias. Nós vemos que essa forma que o Senhor vai usar em todo o texto de Malaquias, onde há perguntas e respostas, que nós chamamos de uma ação dialógica, né? Nós vamos ver que sempre vai ter uma pegada um pouco mais pessimista, mostrando como o povo havia distanciado do Senhor e por que o Senhor exigia que fosse tratado com dignidade e como que o Senhor fosse e como que ele exigiria de seu povo que ele fosse adorado corretamente. O povo estava vivendo de forma indigna e o culto que eles estavam prestando ao Senhor não mais o agradava. Eles estavam esperando grandes feitos do Senhor, eles estavam esperando novamente um anseio messiânico, achando que aquele Messias que viria seria um Messias político, mas o Senhor não agiria dessa forma ainda, porque ainda não era o tempo e o povo agia de maneira infiel ao Senhor. Dito isso, nós podemos entender um pouco a respeito do nosso texto que nós vamos ver nessa noite, meus queridos. E o primeiro ponto, o culto indigno ao Senhor desonra o nome do Senhor do culto. Nós vamos ver do verso 6 até o verso 8. Acompanhe comigo esses versos. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sacrifício ao meu altar, pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, o apresenta a teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, esse texto ele apresenta a tônica da própria narrativa que nós vemos em todo o livro de Malaquias, que é justamente evidenciar o relacionamento de Deus dentro da própria aliança. Nós vemos que a aliança vai ser sempre referida no texto de Malaquias, não especificamente no que nós lemos, mas nós vamos ver falando na aliança de Levi, no capítulo 2, verso 4, 5 e 8. Nós vamos ver o livro citando a aliança dos pais, no capítulo 2, 10. A aliança do casamento, 2, 14. E nós vemos que o contexto de Malaquias sempre vai estar relacionado à aliança. E como que a gente vê isso no verso 6? Quando aqui nós vemos Deus com diálogo com o seu povo, nós vamos ver que essas perguntas sempre vão ser direcionadas e elas vão exigir uma resposta. E duas figuras são muito importantes dentro da própria aliança que o Senhor fez com o seu povo, principalmente no Monte Horebe, que é a figura tanto do Pai quanto do Senhor. E nós vemos que dentro da aliança, que nós afirmamos que é um pacto de sangue soberanamente administrado, nós vemos que tem um Senhor que administra essa aliança soberanamente para que o seu povo haja em conformidade com a sua lei. Deus estabelece aquilo que é prescrito para que o seu povo obedeça e ele exige que o seu povo haja de acordo com ele, tanto como Pai, quanto também como Senhor. E nós vemos na lei do Senhor que isso fica explícito tanto lá no quarto mandamento, quanto também no primeiro mandamento. A figura do Pai nós vemos lá no quarto mandamento, onde o Senhor diz: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra do Senhor que Deus te dá. E nós vemos a figura do Senhor no primeiro mandamento, onde o Senhor afirma: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Essas figuras a qual o Senhor pergunta, onde está a minha honra?
de fato remonta àquilo que eles tinham estabelecido e exigia do seu povo na própria aliança que nós vemos no Monte Horebe. E nós vemos que o Senhor está perguntando nada mais, nada menos do que aquilo que ele já tinha revelado lá com Moisés, aquilo que ele já tinha revelado, já tinha aplicado com Davi. E a pergunta do Senhor é de fato uma pergunta que eles já sabiam a resposta, porque eles sabiam que estavam prestando um culto indigno ao Senhor. E nós vemos que a pergunta que volta ao Senhor aqui em Malaquias é sempre cheio de ironia, é sempre cheio de sarcasmo, porque era reconhecidamente que o povo de Deus, eles sabiam que eles estavam errados. Eles não eram pessoas, por exemplo, que eles não tinham conhecimento da lei, ou que eles estavam em ignorância, como muitas vezes nós afirmamos, mas eles conheciam, eles sabiam que eles estavam indo contra a vontade do Senhor e continuavam a agir como se nada tivesse acontecendo. E o Senhor simplesmente o pergunta: onde está a minha honra como pai e como Senhor? E ele continua, né? E seu Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, né? E eles perguntaram, né? A resposta dos sacerdotes, né, com a pergunta é justamente essa, né? Em que desprezamos nós o teu nome? Veja a ironia, o cinismo, a tal ponto que esse povo estava diante do Senhor. Eles sabiam que eles estavam errados, continuavam pecando contra o Senhor e ainda o perguntava: em que desprezamos nós o teu nome? E o Senhor novamente responde: ofereceis sacrifício ao meu altar, pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Essa é a resposta do Senhor. A ironia é a tal ponto que essa pergunta do Senhor simplesmente se torna até no sentido cômico, né? Porque o resultado, né, a conclusão que se chega nessa pergunta que o povo faz para Deus é justamente que aquilo que a mesa do Senhor poderia acertar qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de sacrifício, né? E é por isso que o Senhor afirma, né? Se vocês têm consciência disso e têm agido dessa forma, a mesa do Senhor é desprezível, porque vocês estão colocando diante do Senhor aquilo que não o agrada. Estão entregando somente aquilo que é desprezível ao Senhor. E nós sabemos que é desprezível ao Senhor porque dentro da lei de Deus havia um modo correto de se fazer o sacrifício. E o sacrifício na lei do Senhor, ele sempre aparece, né, dentro da figura do Cordeiro perfeito. Só ele poderia ser ofertado ao Senhor. E nós sabemos que essa exigência do Senhor é justamente porque ele deveria ser adorado com aquilo que era o melhor. Nós vemos que na lei do Senhor, lá em Êxodo 12, 5, Levítico 3, né, proibia, né, que fossem oferecidos animais cegos, coxos e enfermos. E nós entendemos também que, em outros textos, né, que os animais, eles deveriam ser como o cordeiro, né, sem defeitos, né? Essas duas afirmações, né, que ficam sem defeitos e depois especificamente porque Deus exigia que a sua adoração sempre fosse oferecida da melhor forma. O que nós entendemos a respeito dessa passagem, meus queridos, no finalzinho aqui, sobre o sacrifício diante do Senhor e o culto indigno a Ele. Nós entendemos que o Senhor, nosso Deus, Ele não aceita qualquer tipo de sacrifício ou de adoração. Se nós aplicarmos esse texto hoje em dia, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos diante do Senhor de forma indigna, nós não estamos entregando as nossas vidas corretamente àquilo que Deus nos prometeu por meio de Cristo Jesus. Nós vivemos uma vida que é totalmente antagônica com aquilo que Deus afirma na sua palavra, mas nós achamos que isso é suficiente diante do Senhor. Mas não, meus queridos, o culto ao Senhor
deve ser sempre oferecido com o melhor que nós temos, com a nossa vida. E isso não pode ser simplesmente resumido com aquilo que nós fazemos nos domingos. Nós somos testemunhas do Senhor, nós refletimos ao nosso Senhor. Senão, nós sempre estaremos entregando aquilo que é indigno ao Senhor, e nós veremos que Ele rejeitará o nosso culto. Pode ser cheio de emoção, pode ser cheio de alegria, de comoção, mas se não for um culto verdadeiro que agrade o Senhor, Ele vai rejeitar e não vai fazer sentido algum nós agimos dessa forma com o nosso Senhor. No verso 8 termina, afirmando, quando o desprezo, e a ironia é tão grande, que o Senhor chega a falar dos sacrifícios que eles oferecem ao próprio governante, diz assim: ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Imagine, meus queridos, que nós estivéssemos diante de uma autoridade política, e se nós oferecemos aquilo que nós oferecemos ao nosso Senhor, será que ele estaria de agrado com o nosso governador, estaria com as nossas autoridades políticas, estaria de agrado, por exemplo, com o nosso chefe, com a nossa família? Será que nós temos levado a sério aquilo que nós entregamos ao Senhor, ou nós temos entregado somente aquilo que aquilo que desagrada ao Senhor? Por isso, meus queridos, nós temos que sempre refletir como que nós estamos vivendo, para que nós entendamos aquilo que Deus exige do seu culto, da nossa adoração. Porque Deus sempre vai exigir o melhor de nós. E muitas vezes quem fará essa pergunta, essa réplica, que o povo está fazendo para Deus, seremos nós, diante do Senhor, e nós seremos confrontados com a própria palavra de Deus. Dito isso, nós podemos entender, meus queridos, o segundo ponto da nossa exposição, que é justamente o culto indigno ao Senhor profana os sacrifícios do Senhor do culto, e nós veremos isso do verso 9 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, só um instante. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande as nações ao meu nome, e em todo lugar ele é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós os profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira é, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Meus queridos, quando o povo, agora novamente com um diálogo ao Senhor, que essa é a forma que é utilizada aqui em Malaquias, o confronta, nós vemos que o povo vai estar diante do Senhor, e mesmo entregando essas ofertas imundas ao Senhor, eles vão estar diante de Deus, suplicando pela graça do Senhor. Mas a resposta do Senhor, nesse sentido, é enfática quanto àquilo que eles estavam oferecendo. Só um instante. Pois o Senhor, é claro, ele exigiria o melhor do seu povo, mas o povo estava só oferecendo aquilo que era indigno ao Senhor. E a pergunta é justamente essa: como é que o povo poderia pedir ao Senhor a sua graça se estava oferecendo aquilo que era o pior? Como é que nós podemos chegar
diante do Senhor, rogando a sua graça, sendo que nós somos indignos diante dele. E nós vamos ver que, meus queridos, que da natureza do Senhor, um pouco mais à frente, como que isso vai reverberar na própria pessoa de Cristo Jesus. Mas a questão, primeiramente, aqui em Malaquias, é justamente que o povo não era digno da graça do Senhor, pois eles estavam o rejeitando. A própria liderança do povo, que eram os sacerdotes, estavam agindo não em conformidade com a palavra do Senhor, mas estavam a rejeitando e agindo por conta própria, né? Eles estavam fazendo aquilo que eles achavam ser o certo e não aquilo que era o correto. E o Senhor continua afirmando no verso 10, né? E a expressão que ele utiliza aqui é justamente para demonstrar aquilo que estava acontecendo dentro do templo, né? Era melhor que se fechasse a porta do templo, né, do que se fosse sacrificado aquilo que eles estavam colocando diante do Senhor. Porque os animais coxos, os animais doentes estavam sendo sacrificados ao Senhor como se fosse aquilo fosse aceito, mas o Senhor não tinha prazer nesse tipo de sacrifício. E essa expressão é muito forte quando o Senhor utiliza contra o seu povo. Ele não tinha prazer no sacrifício do povo de Israel, porque não era agradável a ele, e eles não aceitaria aquilo que eles estavam oferecendo a ele. Essa expressão é muito importante para nós lembrarmos sempre, meus queridos, de que nós não podemos agir agimos levianamente, achando que o Senhor vai aceitar qualquer coisa. Não é dessa forma que nós devemos fazer. Nós não podemos nos basear com aquilo que é medíocre. Nós temos que nos basear, e a forma que nós vivemos e agimos, com a palavra do Senhor. E Ele sempre vai exigir o melhor de nós naquilo que Ele nos capacita. Seja no pouco, seja no muito, nós deveremos sempre oferecermos o melhor ao Senhor, oferecemos o nosso culto verdadeiro, porque é isso que Ele quer e exige de nós. No verso 11, meus queridos, há um problema que o Augusto Nicodemos e outros estudiosos trabalham, que é um problema de tradução, porque ele foi traduzido no presente, mas a melhor forma de traduzir toda essa passagem do verso 11 é justamente no futuro, de que essa forma de aquilo que será agradável ao Senhor e todas as nações ainda irão fazerem em seu nome, ainda irá acontecer. Veja no verso 11 o que diz: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, em todo lugar que lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão, se a gente utilizar no futuro, ela sempre vai apontar para aquilo que irá acontecer no fim, né? Onde todas as nações irão louvar o nome do Senhor, e o nome do Senhor será grande, né? Ele será, de fato, né? Todas as ofertas serão puras e o nome do Senhor será elevado às alturas. Todos conhecerão o nome do Senhor. É aquilo que a gente sempre afirma, né? Do já e ainda não. Nós sabemos que o povo pecou contra o Senhor, mas chegará um dia em que todos confessarão o Senhor publicamente. Mas o povo de Israel não estava fazendo isso no verso 2, como a gente vê no verso 12. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, sua comida é desprezível. Tudo aquilo que eles estavam colocando diante do Senhor era desprezível, era rejeitado, e o Senhor não aceitaria, porque eles estavam entregando aquilo que não agrada a Ele. E é por isso que nós vemos que o Senhor sempre usará expressões tão fortes para o seu povo, para demonstrar a sua natureza. Se Deus é santo, se Deus é poderoso, Ele exige
um culto que seja de igual grandeza a quem ele é. No verso 13, né, alguns detalhes são adicionados, né, quanto à prática, como a prática dos profetas, né, e o povo estava cansado, né, com o ritual. O povo estava cansado com aquilo que Deus exigia deles. Como a gente viu no contexto, eles estavam num profundo desânimo na situação em que eles estavam vivendo. Eles queriam viver grandes momentos, eles queriam viver grandes mudanças, onde o Senhor interferisse, né, na forma que eles estavam vivendo. Mas o que Deus estava exigindo do seu povo não era grandes feitos no momento, não era a vinda, não era a vinda do Messias ou a espera do Messias, era que o seu povo agisse de forma pura, de forma santa, né? De forma separada. Mas o povo não estava agindo dessa forma, estava profanando o nome do Senhor. Meus queridos, isso é muito importante a respeito da nossa palavra, da palavra do Senhor e da forma que nós entendemos o culto que nós oferecemos a Deus. Ele não aceita qualquer coisa e o culto não pode ser de forma alguma antropocêntrico. Tem um escritor que eu gosto bastante, que ele chama Chesterton, e ele é um apologista, que ele é católico romano, mas ele é muito conhecido pela sua pública defesa do cristianismo, principalmente ali na Inglaterra, no início do século XX. E ele tem uma frase muito famosa que diz assim: louco não é o homem que perdeu a razão, louco é o homem que perdeu tudo menos a razão. E por que Chesterton estava afirmando isso, que o louco era aquele que perdeu tudo e não a razão? Porque ele estava criticando justamente esse tipo de humanismo ou de um culto antropocêntrico, onde o ser humano se achava sempre no centro de todas as coisas, no centro da própria razão, achando que todas as coisas estavam direcionadas a ele. E muito do que nós estamos vivendo, principalmente hoje, na pós-modernidade, na modernidade, são afirmações que reverberam isso, porque as pessoas estão perdendo todas as coisas. Estão perdendo a sua fidelidade, estão perdendo a sua noção de eternidade em prol de uma razão que ela é humanista. E muitas vezes nós somos influenciados por esses pressupostos que estão por aí, naquilo que nós consumimos, na TV, na música, seja em qualquer coisa. Muitas das pessoas estão vivendo debaixo de pressupostos que não agradam ao Senhor. É rejeitado. Por fim, meus queridos, e este ponto é já menorzinho, já só no verso 14, é que o culto indigno ao Senhor é condenado pelo Senhor do culto. Veja no verso 14: pois maldito seja o enganador que tem um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Os queridos, quando Deus utiliza essa palavra maldito, é sempre com um peso muito grande a respeito daqueles que têm agido contra ele, né? Em contexto bíblico, né, ela é usada para maldições e rituais, né, principalmente em Deuteronômio. E nós vemos que a passagem de lá em Deuteronômio, que é utilizada maior essa expressão, né, é que no contexto de maldição, o Senhor agia sempre com uma justiça fundamentada. Quando Deus afirmava que era maldito diante dele, é porque Deus iria agir com justiça. E nós vemos aqui que Deus chama de maldito aquele que é enganador. É aquele que promete ao Senhor que vai agir em conformidade com a sua lei, vai ser fiel à sua palavra, mas ele vai entregar sempre o pior. Ele sempre vai entregar aquilo que é desagradável ao Senhor, ofertas que não são prescritas na palavra do Senhor.
E nós sabemos, meus queridos, que muitas vezes nós podemos viver dessa forma. Hoje em dia nós não vivemos mais no sistema de sacrifícios, mas nós vivemos uma vida que é integralizada. O nosso culto, como diz lá em Romanos 12, né, o que nós oferecemos é o nosso culto racional, é de toda a nossa vida, e ele não pode ser mecanizado, ele não pode ser, por exemplo, por imposição. O nosso culto ele tem que ser voluntário, e ele só pode ser fiel, e ele só pode ser concretizado se ele estiver baseado em um pressuposto que é Cristo Jesus. Eu convido a você que abra lá em Hebreus, capítulo 9, nós leremos uma passagem que para nós é muito importante a respeito destes símbolos que apontavam para Cristo Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 9, nós leremos do verso 11 até o verso 15, nós veremos qual que é a finalidade desse sacrifício e por que que o nosso culto ele não pode ser de nenhuma forma indigno ao Senhor. Veja aí, Hebreus 9, verso 11 a 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Meus queridos, todos esses sinais, todos esses sacrifícios que nós vemos no Antigo Testamento, eles apontam para Cristo Jesus. Ele foi a conclusão e é onde nós obtivemos a eterna redenção. E quando nós falamos de culto, se nós prestarmos um culto que seja indigno ao Senhor, nós não estamos fazendo isso de forma inconsciente, mas nós estamos, de fato, transgredindo o nome de nosso Senhor Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, quando nós refletimos e vivemos, nós devemos sempre lembrarmos que a nossa vida, o nosso culto, deve ser sempre feito com maior zelo, com santidade, lembrando que é feito para Cristo Jesus. É Ele que nos dá a garantia da salvação e é Ele também que exige a nossa santidade e exige uma vida de acordo com a sua palavra. Conclusão. O texto, meus queridos, apresenta um diálogo entre Deus e o povo de Israel que demonstrava todos os aspectos de desânimo e perversão a ponto de entregarem o pior diante de Deus. O Senhor os adverte contra os seus atos de forma contundente, a fim de que aqueles homens se atentassem para aquilo que eles já haviam recebido por meio da sua palavra, que são naquele contexto os termos da aliança. A tônica dessa passagem, aquilo que é mais importante, é justamente que Deus não aceita qualquer culto. Todo culto deve ser direcionado por aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, a fim de glorificá-lo. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração. A pergunta é: onde está o nosso coração? Está em Cristo Jesus, naquele que Ele obteve por meio do seu sacrifício, ou está, de fato, apoiado nesses pressupostos que glorificam somente o ser humano? Aplicações.
Devemos buscar, meus queridos, conhecermos mais o Deus a quem nós servimos. E não há outra forma senão por meio da sua palavra e das nossas disciplinas espirituais, essencialmente a oração. Não deixe que o seu coração se abale a ponto de entregarmos só o mínimo. Estude, se esforce e conte com a comunhão da igreja. Segunda aplicação. Lembre-se que o princípio que regula o seu culto já foi revelado nas Escrituras. Portanto, todas aquelas distrações ou vontades pecaminosas devem ser avaliadas diante dos preceitos que nós conhecemos na palavra do Senhor. Terceira aplicação. Se você, meu querido, ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, mas sente esse desejo ardente de cultuar a Deus, rogue a Ele, meu irmão, que o Espírito Santo faça morada em seu coração, o regenerando, a fim de que você possa cultuar o Senhor verdadeiramente. É somente por meio da ação do nosso Senhor e por meio do Espírito Santo que nós podemos obter a salvação, a redenção. Muitas vezes nós temos dúvida a respeito disso, mas o que garante é justamente Cristo Jesus no seu sacrifício. Quarta e última aplicação. Tema ao Senhor, meu irmão, pois Ele não tolera qualquer coisa. Ele não aceita um culto que seja antropocêntrico. Ele quer e exige que a adoração seja exclusiva a Ele. Vamos orar neste momento, agradecer a Deus por esse momento de reflexão, de exposição da sua palavra. Senhor Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos na Tua presença e aprendemos mais da Tua palavra. Nós sabemos que o Teu amor, Pai, é que nos dá as condições para que nós estejamos aqui hoje, Pai, o cultuando e o rendendo graças. Que nós possamos, Pai, entregar, Pai, somente aquilo que é digno diante do Senhor. Reconhecendo, Pai, isso na obra de Cristo Jesus. Pois nós sabemos que nós somos falhos, pecadores e que muitas vezes, Pai, nós desonramos o Teu nome. Dá-nos, Pai, a capacidade de termos o contentamento e a esperança naquilo que Cristo Jesus já realizou na cruz do Calvário. Nós oramos, Pai, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e rogamos ao Senhor que aplique essa palavra por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós oramos no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.